E não deixa de ser curioso, interessante, como o Evangelho tem o cuidado deste pormenor que anota que Jesus não se fiava nessas pessoas e nesse entusiasmo. Isto é, hoje aplaudem-no, mas amanhã as mesmas pessoas poderão estar a dizer, a gritar, crucificam. É porque só aquela adesão que leva a pessoa, a mulher, o homem, a identificar-se com Jesus, com as suas mesmas causas, com as suas mesmas práticas, com o seu mesmo projeto, que é o projeto político de Deus, universal, de todos os homens, de todos os povos, sem exclusão de ninguém. Ante um projeto que ultrapassa todas as nações e todas as fronteiras e que congrega todos os povos da terra, em todos os tempos e lugares. Somos todos família de Deus, Abba. Filhas, filhos de Deus, Abba. E todos somos Jesus. Todos temos de chegar à estatura de Jesus. Há depois, e então aqui inicia o capítulo 3, uma outra reação que o Evangelho dá-lhe desenvolvimento maior, porque é também muito perigosa. E se calhar é esta na qual as igrejas estão mais ou menos caídas. E esta reação está no Evangelho de João, com que abre o capítulo 3 nestas traduções e edições. Está representada num homem. Está representada por um homem. Que esse, por sua vez, é um homem de carne e osso, um homem concreto, histórico, tem nome. Nicodemos tem nome. Portanto, é um homem histórico, real, que corresponde. Não é uma figura representativa sem mais. Portanto, é um ser humano concreto, com nome e tudo, mas que nesta narrativa vai entrar a representar todo um conjunto do grupo, todo o conjunto a que ele pertence. E por isso é importante reparar como ele é apresentado na narrativa. Entre os fariseus, portanto, é porque este homem, Nicodemos, é fariseu. Entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, um chefe dos judeus. Veio ter com Jesus de noite e disse-lhe: entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos. Portanto, corresponde a um ser concreto, real. Um homem concreto, conhecido. E tão conhecido que não dá muito a cara. Além do mais, além de ser fariseu, é um chefe dos judeus. É dos fariseus na chefia. A quem Jesus irá chamar mestre em Israel. Dizer que ele é mestre em Israel. Portanto, um chefe, um líder, alguém que percebe oficialmente da lei de Moisés, é claro. Vem ter com Jesus de noite. Esta referência à noite é também simbólica. Não é só noite no sentido físico, é sobretudo no sentido simbólico. Quer dizer, ele é um homem da lei e, portanto, com ele é sempre noite. Com ele é sempre noite, treva. A lei
pelo facto de ser muito conhecida por alguém, não faz esse alguém mais humano. E, portanto, só por si, a lei até pode tornar ainda mais inumana a pessoa. É o que quer dizer esta referência à noite. Não é a noite apenas no sentido físico, também pode, porventura, este encontro ter ocorrido de noite. Mas no Evangelho de João, o pormenor não é para nos levar a atenção para aí, no sentido físico, é no sentido simbólico. Isto é, onde este homem estivesse, mesmo que estivesse muito sol, era sempre noite. Os fariseus, os homens da lei de Moisés ao tempo histórico de Jesus e no seu país, são os homens da noite, os homens da escuridão, os homens da treva. A lei que eles conhecem, de trás para a frente e da frente para trás, que eles até transportam às vezes nas suas vestes em frases soltas para a lerem uns aos outros à medida que passam uns pelos outros. A lei que eles conhecem, em que eles são mestres, em que eles são especialistas, são doutorados. A lei é a treva, é a noite, o contrário do dia, da plena luz. E por isso, quando ele se vai encontrar com Jesus, é sempre noite, porque onde ele estiver, é sempre noite. Mas a lei de Moisés ao tempo, os fariseus ao tempo, que eram considerados pessoas muito exemplares, precisamente porque conhecedoras da lei, e isso era sinónimo de que também se conheciam a lei, também a praticavam, o que não abona a favor necessariamente da qualidade humana daquele que sabe a lei e a pratica. Porque eu posso, com a lei, aliás foi em nome da lei, que Jesus foi crucificado, que Jesus foi assassinado, condenado à morte. Quer dizer, os homens da lei normalmente são os homens do poder. São os homens que vivem acima dos demais. São os homens que têm, como diz o nosso povo, a faca e o queijo na mão. Que põem e dispõem, interpretam para aqui e para acolá e levam sempre a água ao seu moinho. E sempre favorecem os outros poderes, porque a lei está sempre ao serviço do poder, de todos os poderes. E por isso é noite. Onde houver o reino da lei, é o reino da treva. Um homem da lei é um homem habitado pela treva, pela escuridão mental. Não entenderá o essencial da vida. Não consegue ver o invisível. E, portanto, não vai entender Jesus. Como é que pode entender Jesus? A treva e a luz, onde estiver uma não está a outra. A menos que a treva desapareça e se deixe também ela habitar pela luz. Mas então desaparece a treva. Treva e luz no mesmo sítio não dá. Na mesma pessoa não dá. É isso. Vem ter com Jesus de noite. É um homem da treva. E como tal, é um homem que vai ter imensa dificuldade em chegar a acolher Jesus na sua vida, ainda que pareça que está de acordo com ele. Já prosseguiremos